Olá, meus queridos alunos do LAC Concursos, sejam bem-vindos a mais uma aula comigo de Biologia. Sou o professor Rodrigo, acho que você já sabe bem quem sou eu, né? E a gente está aí juntos nesse caminhar de vocês em busca da sua tão sonhada aprovação. Então, eu tô aqui para ajudar, eu estou aqui para contribuir nesse passo a passo. Cada dia venho, né, cada aula eu venho aqui com um tema diferente, com uma abordagem de um assunto que é importante para você, e hoje não vai ser diferente, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da citologia aí, a falar de célula, mas agora de maneira mais pontual, a gente vai falar de membrana plasmática. Como eu disse antes, a gente vai falar de transportes. Antes, quando nós terminamos a aula de membrana plasmática estrutura, eu falei a você, agora você vai lá e assiste a aula de membrana plasmática sobre os transportes para você fechar o conceito. Aí você mata toda essa parte de membrana, tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo, é uma aula bem pontual, bem direta, e vamos para cima dela agora, tá bom? Então, membrana plasmática, transportes através da membrana, começando, obviamente, por um exercício, tá? A questão, eu não vou ler ela inteira agora, eu vou ler no final, quando a gente for fazer a resolução. Mas ela diz assim, ó, a membrana plasmática exerce papel fundamental no transporte de substâncias entre o meio interno e externo da célula, devido à sua permeabilidade seletiva. Olha como é importante você dar esse encaminhamento aos seus estudos. Falamos na aula passada sobre permeabilidade seletiva, tá? E agora o cara diz assim, ó, considere as afirmações descritas abaixo. E agora ele vai começar a descrever processos de transporte. Olha só, processo que ocorre com auxílio de uma proteína transportadora, processo pelo qual somente a água atravessa a membrana plasmática, processo pelo qual ocorre o transporte passivo de uma substância, processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas, processo pelo qual as substâncias passam do local de menor concentração para o de maior concentração com auxílio de permeases implicando consumo de energia, processo pelo qual a célula engloba partículas líquidas. E aí ele te dá as opções A, B, C, D e E, as alternativas, para você assinalar qual é cada um desses processos de maneira respectiva. Então, assim, tem muito segredo? Não, não tem. Eu vou te mostrar que através das palavras-chave que estão aí implícitas, você, talvez implícita agora, mas depois quando você bater o olho, você vai falar aqui, ó, tenho certeza que se trata de um processo passivo, ativo, de uma fagocitose, de uma pinocitose, de uma plasmocitose, tá? Então, vai ficar bem claro para você, eu tenho certeza disso, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos ao que interessa. Primeira coisa que você vai pensar comigo, raciocinar, é que é assim. Os transportes através da membrana, eles podem ser separados basicamente em passivo e ativo. E se você quiser estudar em uma categoria extra, você coloca o transporte de grandes moléculas. Por quê? Normalmente, a gente discute transporte passivo e transporte ativo iônico. Iônico. A água passando, é transporte passivo. O oxigênio passando pela membrana das células que compõem ali o revestimento alveolar, né? Saindo então do alvéolo e entrando na corrente sanguínea, é transporte passivo. O CO2 fazendo o caminho contrário, nossa, é transporte passivo, percebe? Então assim, nós estamos falando de íons ou de moléculas muito pequenas, né? Agora, normalmente o transporte de grandes moléculas é ativo e a gente separa não mais pelo gasto energético e sim pela natureza da substância a ser transportada e pelo caminho, se de dentro para fora ou se de fora para dentro, tá? Então a primeira coisa é lembrar que o transporte pode ser passivo, o transporte pode ser ativo. Qual que é a diferença mesmo? Transporte passivo não exige gasto de energia. É o transporte que ocorre, o que a gente chama assim, ó, a favor de um gradiente de concentração.
Você está no alto, né, de uma rua, de um local, numa rua, com o teu carro, numa parte alta, você não precisa gastar energia para você descer. Que energia seria essa? Consumir combustível. Basta colocar a tua marcha ali no neutro e deixa a vida me levar, né? Controlando ali a velocidade como achar melhor, tá? Então aquela frase antiga, né? Água morro abaixo, um movimento a favor da força gravitacional, tá? Aqui para nós é a favor de um gradiente de concentração, não consome energia, transporte passivo, tá? Transporte ativo é exatamente o contrário, esse vai consumir energia, tá? E seria você ter que subir a ladeira de carro, correndo, vai gastar energia pra caramba, tá? Então é contra o gradiente de concentração. O que é normal? É que desçam e você está subindo, tá? Então, quando acontece esse movimento contra a força natural de atração ou repulsão de moléculas, quando é contra essa força natural, você tem o transporte classificado como ativo, tá? E o transporte em grande quantidade a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Começando então essa nossa análise, o que a gente vai fazer? O transporte em grande quantidade, e já vou mostrar que tem essa nomenclatura para a gente fechar na cabeça, tá? Dá uma olhada. Entrada de substâncias, entrada, endocitose, entrada de substâncias, que podem ser partículas sólidas ou substâncias líquidas. Quando for sólido, fagocitose. Quando for líquido, pinocitose. Pronto. Tá? Mais à frente a gente vai abordar um pouco mais aprofundado. Mas por enquanto uma organização geral. Endocitose, entrada, englobamento. Vamos pensar uma coisa? Tudo que sobe, desce. Tudo que entra, sai. Então, se uma célula faz o englobamento para poder utilizar substâncias como nutrientes, ela acaba produzindo substâncias a serem eliminadas. Como é que é o nome da eliminação de resíduos por uma célula? É chamado de plasmocitose. Eliminação de resíduos. A denominação é plasmocitose. Eliminação de resíduos metabólicos. Tá? Aqui nesse caso da exocitose, tem mais um exemplo para eu dar, que é a secreção celular. Vai ficar como último slide antes da resolução dos exercícios, tá? Mas, normalmente, como é feita a cobrança? Uma célula precisa englobar substâncias, sólidas ou líquidas, como fonte de nutrientes. Ela faz o englobamento, utiliza os nutrientes, porém sobram resíduos. E esses resíduos serão exocitados. O nome do processo é plasmocitose. Tá? Então, o básico é isso. Esses últimos dois slides, eles mostram para nós o basicão. Agora, a gente tem que dar uma aprofundada, né? E essa aprofundada vai ser assim. Vamos começar assim. Uma imagem geral. Se liga aqui. O cara pingou gotas de tinta verde em um bekerzinho com água, em um recipiente com água. Tá? Pingou gotas de tinta. Qual é o normal, o evento mais comum de acontecer? É que essa tinta espalhe. Espalhar é difundir. Espalhar é difundir. Por isso que a gente sempre usa para transporte passivo o termo difusão. Tá? Difusão. A difusão, ela pode ter variações. E quais são as variações? Difusão simples, difusão facilitada e osmose, que é a difusão da água, apenas da água.
Difusão simples e facilitada é para gases, para tinta, para fumaça, para íons. Mas a difusão da água tem um nome especial. Esse nome especial é osmose. Tá? Então, a gente vai ver. Essa imagem você já viu, inclusive, nas minhas aulas. Quando as substâncias passam pela bicamada de fosfolipídios sem gasto energético, difusão simples. Sem gasto energético, difusão simples. Quando as substâncias passam pelas proteínas facilitadoras, então, ou é difusão facilitada, sem gasto energético, ou é transporte ativo. Aí vai depender da concentração da substância. É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Tá? Eu vou dar sempre alguns exemplos práticos, diferentes, para você tentar raciocinar aí e chegar a concluir o raciocínio, para você firmar o golpe, né? Firmar na cabeça o conteúdo. Então, vamos começar com a nossa difusão simples. Gente, toda difusão consiste em quê? Espalhar. Então movimentação de substâncias por uma membrana. Então vamos fazer de conta que está aqui, ó. Meu braço está delimitando uma área e a outra. Se as substâncias passarem de uma área para outra por essa membrana aqui, ela é classificada como semipermeável. Algumas substâncias passam e outras não. Né? Conceito de permeabilidade, o ar é permeável, a parede é impermeável, não dá para atravessar para o lado de lá. Tá? Porém, um coador de papel, um coador de pano, algumas substâncias passam e outras não. Semipermeável. Tudo bem? Então, imagine uma membrana semipermeável, um coador, pode ser, delimitando duas regiões. Se as substâncias passarem de um lado para o outro sem gasto energético, o nome que a gente vai dar para isso é difusão, espalhar. Então a difusão, se ela é espalhar, ela ocorre sempre de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. A difusão ocorre de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. É o que está escrito aqui. Tá? Vamos ver um exemplo disso? Ó, um recipiente com água e uma membrana que o separa em dois setores. Nessa água, tá? Tanto da solução A quanto da solução B, tem o quê? Ó, tem sacarose. A sacarose está representada aqui pelas bolinhas. Observe que tem muito mais bolinhas na solução A do que na solução B. Qual que é a consequência se essa membrana é semipermeável? O que vai acontecer neste caso? A sacarose vai passar do lado A para o lado B. O quanto vai passar? O suficiente para os dois lados se manterem em equilíbrio. Passagem de sacarose, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, até que o equilíbrio seja estabelecido. Isso é difusão. Tá? Agora, essa difusão, ela pode ser do tipo simples ou facilitada. E essa é a grande sacada que eu preciso que você diferencie. Tá? Uma difusão, ela vai ser facilitada quando existirem proteínas na membrana que favoreçam a passagem. Como é que seria a ação de uma proteína da membrana facilitando a passagem de uma substância? Eu tenho o melhor exemplo possível para você entender isso. Porta giratória de banco. Porque você não precisa sequer pegar a porta, virar a maçaneta, puxar a porta, atravessar e depois fechá-la. Nem disso você precisa. Vem cá, você já tentou alguma vez falar assim, cara, a porta está em movimento, eu vou entrar e vou passar sem precisar sequer encostar na porta?
Agora, em período de pandemia, aí, muita gente fez isso, né? Não queria encostar em lugar nenhum, com medo de contaminação por contato em superfície. Então a porta tá girando, faz o quê? Você já entrou e passou. Houve uma facilitação. O seu movimento é muito mais rápido do que se não houvesse esse agente facilitador. Então, tanto na difusão simples quanto na facilitada, o movimento vai ser de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Espalhar. Difundir é espalhar. Então tem que ser do mais concentrado para o menos concentrado. Porém, na difusão facilitada, nós temos a participação dessas enzimas chamadas permeases. Tudo bem? Então dá uma olhada. Glicose. Aqui na minha representação nós temos uma glicose vermelhinha que foi reconhecida pela permease, a proteína da membrana, lá da célula. Olha que legal. A partir do momento do reconhecimento, vai haver uma captura, vai haver um giro, que aqui está com o nome técnico translocação, não tem problema, vai ter um giro, uma mudança de posição. Então voltou agora para o outro lado, ou seja, pegou do lado de fora, jogou para dentro e liberou. Olha lá, ó, a glicose ficou livre do outro lado. Então quem fez essa facilitação foi a tal da proteína chamada permease, proteína facilitadora. E aí vem uma comparação que eu quero perguntar para você. Se eu comparar a velocidade da difusão simples com a facilitada, qual é mais rápida? Olha o nome, facilitada. A facilitada é a mais rápida. Quer ver só? Você foi para um evento com seu veículo. Ao chegar no evento, você tem duas opções. Você vai procurar vaga para estacionar o seu veículo, ou você para e já vem um manobrista. A pergunta que eu faço é, em qual das duas situações você vai acessar mais rapidamente o evento para onde você foi? Com o manobrista. O manobrista está agindo como o quê? Como um facilitador. Ele está levando o carro para você. Então você está entrando mais rápido no local. Percebe isso? A pessoa, você naquele lugar imenso procurando vaga, meu Deus, não achei, vou pro próximo piso e não achou. Não, você encostou, desceu, já foi. E o manobrista facilitou a tua vida. Então a difusão facilitada é mais rápida. Mas tem um porém. Observe que ela está bem inclinada, ela é mais rápida do que a difusão simples. Mas observe que pode chegar em um determinado momento em que a velocidade cai. Ó, caiu a velocidade. Por que caiu a velocidade? Você demorou para chegar no evento e naquele momento todos os manobristas estão ocupados. Você vai ter que esperar um pouquinho para que o próximo que fique livre venha buscar teu carro. Como as proteínas da membrana, elas são uma quantidade específica, à medida que você vai ocupando as proteínas com essa passagem de substâncias, a quantidade vai ser cada vez mais ocupada de proteínas, mais ocupada, até chegar num ponto que a velocidade de passagem vai cair. Né? Então você tem 10 proteínas livres, tem que estar lá passando substâncias, pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta. Se chegar em um momento em que as 10 estiverem ocupadas, a próxima molécula que chegar vai ter que parar. Parou, espera a tua vez, proteína liberou, segue ali, senhor, por gentileza, e aí você vai. Tá? Então, a difusão simples é mais lenta que a difusão facilitada. Rodrigo, me dá um exemplo comum de passagem por difusão simples. Cara, gases respiratórios, eles podem passar por difusão simples, a não ser que haja necessidade de aumentar a oferta. Tá? Eles podem passar por difusão simples. Agora, a difusão facilitada, o exemplo que mais poderia aparecer numa prova para você, com toda certeza é a glicose. Tá? Passagem de glicose pelas permeases que são ativadas normalmente pela insulina. Beleza?
Agora vamos falar da difusão que mais cai em prova, que é a difusão da água. Difusão da água, só da água, é osmose. Osmose é a passagem de água. O que você já aprendeu comigo lá no começo do nosso curso, das nossas aulas? Você viu que a água é classificada como um solvente. É o principal solvente que nós temos. Tanto é o principal, que é o mais comum, que é chamado de solvente universal. Lembra disso? Então tá. Então o que eu preciso que você entenda? A água, ela sempre vai passar de um meio, hipotônico para um meio hipertônico. De um meio hipo para um meio hiper. Hipo, baixo, pouco. Então, meio hipotônico é aquele que tem menor concentração de substâncias, nesse caso, de soluto. O meio hipertônico é o meio que tem maior concentração. Talvez você me diga assim, Rodrigo, eu não consigo entender isso de cara. Pensa no seu prato de comida, você colocou uma folha de alface, tudo bem? E agora, joga sal sobre ela, por favor. Mentalmente jogou sal. Se você demorar muito para comer, vai acontecer o quê? Vai murchar. Vai murchar porque perdeu água. Porque perdeu água. Você jogou sal, você criou um meio externo mais concentrado, hipertônico. Vamos olhar aqui? Meio hipertônico, soluções mais concentradas. Se você criou um meio hipertônico, você fez com que a água fosse atraída para esse meio hipertônico. A água é atraída para o meio hipertônico. A água exerce a função de solvente. Ela vai procurar onde tem mais moléculas a serem dissolvidas. Sempre assim. Como é que eu faço para secar a carne? Vou fazer carne seca. Eu penduro no sol. Essa é carne de sol. Eu deixo à noite, essa é carne serenada. Tá? A carne seca, tá? Convencionalmente feita, como é que é? Salga. E quando você salga, vai acontecer o que logo em seguida? Desidratação. A água vai se movimentar de um meio menos concentrado, que são as fibras daquele tecido, para um meio mais concentrado, o meio hipertônico. Tá? A tendência é sempre buscar isso aqui, equilíbrio. É sempre buscar o equilíbrio. Então, osmose, movimentação de água por membrana semipermeável, de um meio hipotônico para um meio hipertônico. De um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Fica fácil você lembrar, sabe como? Lembra de como é que fica a tua pele quando você vai para a praia e fica na água salgada. Né? A água do oceano é mais concentrada e você tende a perder um pouco da água. Tá? Quando eu falo perder água, não é que vai passar pela sua camada queratinizada, mas é sair do citoplasma e ir para o meio intersticial. Acontece desidratação. Tá? Também dá para lembrar disso se você quiser. Tá bom? Aqui nos exemplos práticos que eu coloquei, eu quero chamar a sua atenção para essas palavras que inclusive estão em destaque em vermelho. Tá? Aí são nomes técnicos. Não sei se poderia aparecer numa prova, se o cara resolver cobrar isso, vem com força. Tá? Quando uma célula murchar, porque ela perdeu água para o meio, ela ficou mais murchinha, tá? A gente vai dizer que essa célula está plasmolizada. Então tem muito sal, tá muito concentrada externamente, a tendência é essa célula perder água para o meio, ela fica plasmolizada. Ó, tem uma outra situação. Ela pode voltar à condição normal. Então ela perdeu água, ela murchou, ela ficou plasmolizada. E agora ela, voltou à condição normal. Por que, Rodrigo? Porque você fez experimentalmente e voltou ela para a condição original de meio. Ela retorna. Então vamos pensar? Você pega uma célula que está num meio normal dela
e coloca agora em um meio muito mais concentrado, em um recipiente com sal, água e sal. Ela vai perder água. Ela vai perder água, ela vai ficar murchinha. Pega ela e coloca de volta naquele meio original para você ver. Ela vai repor a água perdida. Então ela primeiro murchou, plasmolizada. Agora ela voltou à condição original. Ela ficou deplasmolizada. Ela voltou à original. Agora, e se você pegar uma célula e colocar ela em água destilada? É o que mais cai. O que é água destilada mesmo? É aquela água sem sais, sem íons. Toda a célula colocada em água destilada vai estar internamente mais concentrada. O que vai acontecer se você pegar uma célula que está em tamanho normal e colocar em água destilada? Então, o fato dela ter muitos sais faz com que a água entre nela, e ela vai, ó, inchar cada vez mais. Então agora ela está ficando túrgida. A célula está em turgência, tá? E às vezes ela vai inchar, tanto que ela pode até estourar, tá? Se estourar, ela está entrando em plasmoptise, tá? Então, essa frase aqui raramente vai aparecer na prova, tá? Mas essa frase, essa palavra, né, plasmoptise. Agora, essas três palavras, dessas três, plasmólise e turgência, é o que mais você tem que saber, tá? Qual que é o experimento mais feito e que a gente pode pensar numa prova técnica, por exemplo, de ser cobrado? É isso ser feito com hemácias. Então eu trouxe para vocês uma ideia de como acontece com hemácia. Hemácia é célula humana, animal, tá? Então só quero que você entenda assim. A hemácia não é exclusivamente humana, né? Nós temos hemácias em animais vertebrados, tá? Porém, se a gente pensar na hemácia humana clássica, né, é uma célula anucleada, né, o eritrócito, e ele é bastante citado nesse experimento. Olha como é que funciona. Se você coloca essa hemácia em uma solução semelhante à composição sanguínea, é uma solução isotônica igual, a hemácia fica lá com o formato dela bonitinho. Olha a representação. Membrana e o meio intra com essa quantidade de íons, o meio extra com essa quantidade semelhante. A hemácia fica estabilizada. Vamos melhorar. Olha agora, pegaram a hemácia e colocaram ela em um meio que tem muito mais sais externamente, ó. O meio está mais concentrado externamente do que internamente. Então, isso aqui é uma solução hipertônica. Qual é a tendência da água? Ó, é sair. A água sempre vai em busca da maior concentração iônica. Então, houve, nesse caso, uma redução do volume dessa hemácia. Como que é mesmo o nome redução de volume? Como é o nome técnico dado para quando a célula murcha? Ela fica plasmolizada. Tudo bem? Plasmolizada. E se a gente pegar essa hemácia original e fizer diferente? Colocar, ó, numa solução que tenha menos íons do que o próprio meio intracelular. Se a gente fizer isso, muita água vai entrar na hemácia tentando degradar, dissolver esses íons que estão mais concentrados, tá? Dessa forma, a hemácia vai inchar. Como que é o nome da hemácia ou qualquer célula que incha por conta da entrada de água, que aumenta o seu volume? Ela fica túrgida. Então isso aqui é uma turgência, porque a solução, o meio é hipotônico. E ela pode ficar tão cheia, mas tão cheia que ela pode até sofrer o que a gente chama de ruptura. Tá? A ruptura de uma hemácia chama-se hemólise, quebra da hemácia. Tá? Seria uma hemólise, nesse caso especificamente, uma degradação da hemácia. Então, com célula vegetal, isso não acontece. Essa degradação não acontece.
ela pode até mudar de volume, mas célula vegetal, ela tem essa parede grandona aqui, ó, representada em verde. Então as mudanças são internas. Observe que ela pode ficar mais cheia ou um pouco mais vazia, porém não vai sofrer ruptura, porque a parede celulósica impede essa ruptura, tá? Também há o fenômeno, tá, de entrada e saída de água, também vai haver osmose, tá? A célula vegetal, apesar de ter essa parede dura, rígida, que é a parede celulósica, ela tem aberturas na parede chamadas de pontuações, ou simplesmente plasmodésmos, que eu não vou entrar no mérito agora. São pontuações que permitem a entrada e saída de água, tá? Então as mudanças são mais internas, é o volume interno, mas não vai ter ruptura, tá? Vai continuar acontecendo turgência, vai continuar acontecendo plasmólise, porém menos perceptível essa mudança de volume, porque existe uma parede celulósica ao redor, tá? Para a gente fechar essa parte e falar de fagocitose e quinocitose, só quero lembrar vocês que existe o transporte ativo. Não é momento de fazer a aula sobre o transporte ativo, a gente vai fazer isso quando falarmos de tecido nervoso e tecido muscular, eu farei um comentário mais pontual, tá? Porém, transporte ativo, dá uma olhada, ocorre contra o gradiente de concentração. Professor, eu nunca entendo isso, cara. Você está querendo sair do ônibus quando está todo mundo tentando entrar no sentido contrário. Vamos fazer de conta que a porta é a mesma, tá? Vamos fazer de conta que a porta é a mesma. Para quem anda de metrô, vai saber muito bem do que eu estou falando. Você quer descer na sua estação, vai ter um monte de gente entrando, papai. Complicado. Tá? Quando é a mesma região, a mesma porta ali, porque às vezes é a mesma porta, dançou. Tá? Então, dá problema. Contra o gradiente de concentração, nadar contra a correnteza, você gasta energia para tal evento. Tá? Esse gradiente de concentração, como eu disse no começo, são forças químicas de atração e repulsão. Tá? Se a força é para espalhar e você está espalhando também, tá lá, está seguindo o mesmo movimento. É difusão. Então é força de repulsão. Ah não, é a força de atração. Pô, legal, está seguindo esse movimento, é difusão. Agora, se a força é de repulsão e você quer atrair esses dois, aí você vai ter que gastar energia para tal. Né? Então, esse gasto energético, ele é muito marcado por isso aqui, ó. Utilização das enzimas chamadas de ATPases, tá? Por que ATPase? Porque ela consome energia para fazer a atividade dela, vulgarmente chamadas de bombas. Tá? Então são as proteínas da membrana que gastam energia para efetuar a movimentação daquelas substâncias. São ATPases, vulgarmente chamadas de bombas. Só que o vulgar ganhou. Por que o vulgar ganhou? Porque a palavra bomba é mais usada do que ATPase. Cuidado na hora da prova, tá? Muito cuidado na hora da prova. Se aparecer esse nome para você aqui, ó, não se esqueça que está se referindo à palavra bombas. E quais são as bombas mais citadas nas provas? Bomba de sódio, bomba de potássio, mas eu, Rodrigo, faço questão de lembrar vocês a bomba de cálcio também, tá? Então tem bomba de cálcio, tá, que ocorre principalmente lá no processo de contração muscular, lá na fibra muscular. Tá? Fundamental o cálcio para ativar o sítio troponina, tropomiosina, e aí aconteceu o movimento de contração. Tá? Então, não esquece da bomba de cálcio não. O que mais que a gente poderia pensar e falar? Realmente, não vamos negar que as bombas de sódio e de potássio, né? A gente pode colocar aqui, ó, bomba de potássio, elas são bastante citadas lá no processo de lá no processo de propagação do impulso nervoso. Propagação do impulso nervoso é onde são mais citadas. Tá? Bombas de sódio e bombas de potássio ocorrem no momento da repolarização da membrana dos neurônios. Né? Então, são movimentos exatamente de força exercida, força, gasto de energia, né? Para que o sódio possa ser enviado para o lado de fora do neurônio e o potássio possa ser resgatado. Eu gostaria de melhorar a frase. Eu falo sempre assim, ó, eu tenho que jogar fora o excesso de sódio que entrou
e resgatar o potássio que saiu em movimentos anteriores, né, em momentos anteriores, em situações anteriores. Então, para isso vai haver gasto de energia. Quando eu for dar aula sobre isso, eu vou até comentar com você sobre The Walking Dead, né? O neurônio vai ser Alexandria, tá? E aí, para quem conhece da série, aqueles walkers tentando entrar são as moléculas de sódio. Se um walker entra, eu tento empurrar ele para fora, tá? Então, eu tentar empurrar em meio àquele monte que está tentando entrar, eu vou gastar energia para tal. Sabe quando você tenta fechar o portão? Né? Tá tentando fechar, vem aquele braço, vem aquela cabeça tentando entrar e você faz a força e fecha o portão. É essa a ideia, tá? É jogar o sódio para fora. Agora pensa em tentar resgatar uma pessoa que está viva em meio àqueles caras e trazer aqui para dentro, também vai gastar energia para tal. Né? Então, transporte ativo ocorre com gasto energético. Nesse caso, a gente falou de transporte ativo iônico, de íons. Tá? Acabei de citar o sódio, citar o potássio, citar o cálcio. Agora, e quando o transporte ativo é o transporte de macromoléculas? Tá? Agora, quando o transporte é de macromoléculas, aí o bicho pega. Porque aí a gente vai ter que separar aquilo que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, naquela organização, nos 2 primeiros slides. Tá? Naqueles 2 primeiros slides que eu mostrei a vocês de organização. Tá? Nós falamos sobre fagocitose, pinocitose, plasmocitose e ainda falarei de secreção, tá? Aquela história do famoso desencargo de consciência, sabe aquele medo de poder aparecer esse nome? Eu vou acabar citando também, tá? Então aqui, ó, o que você está vendo basicamente? Nós temos entradas de substâncias, aqui está mostrando uma saída, para ser mais exato, pelo esquema, né? Aqui sim está mostrando uma entrada, olhando pela seta, tá? Isso aqui, né, como eu sempre falo a vocês, vocês têm acesso a esse material, você está lendo aqui também, né? Não adianta eu vir aqui colocar o slide e ficar lendo com você. Então eu vou para a explicação. Ó como que é dado o nome, transporte em massa ou transporte em bloco, tanto faz. Transporte em massa ou transporte em bloco, tanto faz esse nome, tá? Em massa ou em bloco porque são macromoléculas, tá? O volume de substâncias é maior. Consequentemente, nós teremos a necessidade de gastar energia para tal evento, tá? Vamos começar aqui? Fagocitose. Aqui é que eu vou pedir para você fazer aquele esquema que todo mundo tem que ter feito um dia lá no ensino médio. E se você esqueceu como era aquele esquema, você vai fazer agora, tá? Você vai pegar a palavra fagocitose, fago, e vai decorar fagossólido, fagossólido. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Então dá uma olhada, a célula identifica a partícula sólida, identificou, o que ela faz? Ela muda a membrana para englobar essa partícula. E aí o que você vai anotar, destacar aí bonitinho, é que essa membrana sofre uma mudança estrutural e são formados aquilo que chamamos de pseudópodes. Ai, professor, pseudópodes são os falsos pés mesmo. Caraca, se você fizer etimologicamente vai dar isso mesmo, pseudo é falso. Podes são patas, são pés. São projeções da membrana. Falsos pés, falsas patas. Ok. Projeções da membrana que favorecem englobamento. Projeções da membrana que favorecem englobamento. Projeções da membrana que vão favorecer englobamento. Olha lá, ao final, a partícula foi completamente englobada e recebeu a denominação fagossomo. Tá? Fagossomo é a bolsa que está dentro da célula agora, contendo o quê? A partícula sólida que foi englobada. Tá? Fagocitose e englobamento de partículas sólidas. Para que essa partícula foi englobada? Só ler aqui, ó. A partícula englobada será posteriormente digerida. E aí, vamos relembrar que a digestão é feita pelas organelas chamadas de lisossomos. Tá? Então, fagocitose e englobamento de partículas sólidas. Tudo bem? Gente,
Era para eu parar aqui, no sentido de explicar a fagocitose. Tava bom. Só que nós temos a fagocitose ocorrente muito mais, de forma mais perceptível e até mais didática do que os outros processos. Então, eu aproveitei e fiz o seguinte, ó, aqui nessa tela tem a explicação da fagocitose de novo, tá? Que eu falei a vocês, mas aqui tem a aplicação mais comum cobrada. É tão perceptível isso que, se você perguntar para mim assim, ô Rodrigo, um glóbulo branco, ó, leucócito, relembrando, glóbulo branco. O leucócito tem qual tipo de movimento? Cara, eu vou chamar de movimento ameboide. Leucócito tem movimento ameboide. Tá? Então, leucócitos apresentam movimento ameboide. Aí, ó, a ameba faz isso, que é o movimento com essas partículas, atrás dessas partículas, utilizando os pseudópodes, os falsos pés. Então, é muito comum aparecer em provas o nosso sistema imune fazendo a fagocitose, sendo citado, por exemplo, os linfócitos, os neutrófilos, que são células que fazem fagocitose. Tá? Então, aqui está sendo mostrado isso, basicamente, mas a bactéria identificada por um glóbulo branco e sendo fagocitada. Tá? Então, a aplicação da fagocitose em nosso organismo, você pode lembrar aí de resposta imune celular. Tá? Imunização celular, quando as nossas células englobam bactérias, englobam vírus, englobam esporos de bactérias, cisto de protozoários, ovos de vermes. Tá? E aí, esse englobamento é uma fagocitose. E exemplo de célula que faz, dá para pensar em neutrófilos. Legal. Né? São os principais agentes fagocitários que nós temos, inespecíficos. Ah, mas eu queria mais um. Aí, linfócitos. Tá bom? Pronto. E quando a célula faz o englobamento de substâncias líquidas? Aí é uma pinocitose. Tá? Pinocitose, então, pino líquido. Tá? Pino líquido, tá bom? Englobamento de substâncias líquidas. Pinocitose, englobamento de substâncias líquidas. Então tá aqui, a substância, ela entrou em contato com a membrana, ela empurrou essa membrana formando o chamado canal de pinocitose e, posteriormente, ela ficou dentro da célula. Se a partícula sólida, após ser englobada, passou a ser chamada de fagossomo, a líquida, pinossomo. E qual é o caminho, tanto do fagossomo quanto do pinossomo? Tá aqui, ó. Vai ser digerido. A célula faz isso para obter nutrientes. Tá? Vou falar de um jeito bem simples aqui, que eu não costumo falar quando os alunos são mais novos. Vocês já são, né, mais andados aí, já não estou chamando ninguém de velho não, tá? Mas você já tem mais experiência para poder entender o que eu vou dizer. Livros antigos diziam assim, ó, fagocitose é o ato da célula comer, enquanto que a pinocitose é o ato da célula beber. A gente tenta evitar falar isso para quem é mais jovem, o cara não ficar decorando só desse jeito, porque ele aprende conceito e tal, porém, no fim das contas, até bate a informação mesmo. Né? Englobamento de partículas sólidas, fagocitose, englobamento de substâncias líquidas, pinocitose. Acho que é de boa para você isso, tá? Agora vem aquela história que eu comentei com vocês, né? Eu poderia ter parado por aí, mas sempre vem um comentáriozinho extra. Tá aqui, ó, mais um comentáriozinho extra, tá? Então tá aqui, ó. No caso da pinocitose, normalmente as substâncias são em tamanho menor. Tá? A fagocitose normalmente é bactéria, vírus. A pinocitose é líquido, né? Então normalmente são menos substâncias que são pinocitadas. Porém, é um procedimento que permite que a célula mantenha-se equilibrada, mantenha-se estável em relação ao meio externo. Tá? Beleza? Então, relembrando, materialzinho de apoio a esse lei,
né, em sua casa, aí você vai, né, pausar se quiser ler agora, ou já tem acesso aí ao material, dá uma olhadinha nele, tá? Pra gente fechar, tudo que sobe desce, tudo que entra sai. Então, relembrando, aquelas partículas sólidas e líquidas, elas foram englobadas para uma finalidade, obtenção de nutrientes. Agora, resíduos sobrarão, é óbvio. Os resíduos serão eliminados por um processo chamado plasmocitose, eliminação de resíduos. Plasmocitose, eliminação de resíduos. Plasmocitose e eliminação de resíduos. Então é uma exocitose. Agora eu estou mandando para fora. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, tá aqui a nossa célula com a bolsa cheia de resíduos e simplesmente ela vai fazer o quê? Ela vai jogar para o meio externo esses resíduos. Só isso. Mas é uma exocitose, é uma eliminação de resíduos. Então, exo para fora. O que eu vou chamar a sua atenção para eu encerrar a minha fala e aí sim resolver aquele exercício com vocês? É que para exocitose existe uma outra possibilidade, tá? Mas que não está vinculada à fagocitose e à pinocitose. Então o que estou querendo dizer? Quando uma célula faz fagocitose ou pinocitose, o objetivo é obter nutrientes. Ela utiliza uma parte dessas substâncias e os resíduos são eliminados por um processo de exocitose chamado plasmocitose. Ok? Agora tem algo diferente. O que é esse algo diferente? Secreção celular. Cuidado! A secreção é a produção e liberação de substâncias úteis. Produção e liberação de substâncias úteis. Então, quando eu afirmar que um hormônio está sendo liberado por uma célula, eu não posso falar que o hormônio vai ser eliminado por plasmocitose. Não, porque o hormônio não é um resíduo. O hormônio é um produto. Ele foi elaborado para exercer uma função. Ele é substância útil. Toda vez que uma substância liberar substâncias úteis, ela está fazendo secreção. Então você secreta lágrima, você secreta saliva, você secreta hormônios, porque eles são úteis ao organismo. Então, secretar é liberar substâncias úteis. Fazer plasmocitose é eliminar resíduos. Então vamos lá? Plasmocitose, eliminação de resíduos. Secreção, liberação de substâncias úteis. Tá? Como exemplo, lágrima, saliva, hormônio. Processo de secreção, gente, tem a participação de alguns integrantes da célula, dentre eles o complexo de Golgi é fundamental para esse processo. Tá? A secreção é uma função executada pelo complexo de Golgi. Tá? Então não vai misturar secreção com plasmocitose. Tá bom? Com isso, a gente tem agora toda a possibilidade de resolver o exercício. Para resolver essa questão, eu quero chamar a sua atenção para as palavras-chave que vão aparecer. Vamos começar? A membrana plasmática exerce papel fundamental no transporte de substâncias entre o meio interno e externo da célula devido à sua permeabilidade seletiva. Considere as afirmações descritas abaixo. 1. Processo que ocorre com auxílio de uma proteína transportadora chamada permease. Opa, ó, que facilita a entrada na célula de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Acabou. Gente, facilitação. Facilitação é difusão facilitada. Difusão facilitada, gente. Tá? Difusão facilitada. Beleza? Depois, processo pelo qual somente a água atravessa a membrana plasmática.
Somente água, somente água. Como é o nome dado para o processo de passagem somente da água de um meio hipotônico para um meio hipertônico? Osmose. Oh, coisa boa. Depois, processo pelo qual ocorre o transporte passivo de uma substância de um meio onde existe maior quantidade para um meio onde existe menor quantidade dessa substância, sendo que o meio pode ser líquido ou gasoso. Observe que a definição que foi dada é passivo de um meio de maior concentração para menor concentração. Isso aqui é a definição geral de difusão. É provável que já tenhamos uma resposta, né? De 3 alternativas já mortas, então difusão facilitada, osmose e difusão. É provável que a resposta já tenha sido encontrada. Difusão facilitada, osmose e difusão na sequência. Vamos continuar para ver as demais opções, tá? Deixa eu apagar aqui os riscos. Como que ficou a sequência até agora mesmo? Difusão facilitada, osmose e difusão? Ah, já temos uma resposta, tá? Mas vamos procurar as palavras-chave ainda, né, dessa tela. Processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas. Ah, ficou fácil demais, ó. Englobou partículas sólidas por pseudópodo, já colocou isso, ó. Fagocitose. Tá vendo como fica fácil? Olha a próxima. Processo pelo qual as substâncias passam do local de menor concentração para o de maior concentração. Menor para o maior concentração. Já tem bastante, você vai colocar mais gente lá ainda. Eita! Com o auxílio das permeases, aplicando consumo de energia. Se tem consumo de energia, é transporte ativo. Vamos ver o que mais? Processo pelo qual a célula engloba partículas líquidas. Olha que coisa linda! Só isso! Partículas líquidas. Como é que é o nome do processo? Pinocitose. Opa! O que mais? Assinale a alternativa que indica, na ordem apresentada, os nomes dos processos de transporte das células, né, descritas nas afirmações. A alternativa ficou letra C. Difusão facilitada, osmose, difusão, né, que foi a última daquela primeira tela. E agora, partículas sólidas, fagocitose. 5. Consumo de energia, transporte ativo. 6. Partículas líquidas, pinocitose. A alternativa correta aí ficou a letra C de... Se você errar uma questão dessa, vai dar problema, não pode. Tá? Obrigado aí pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, que tenham aprendido e desejo bons estudos e até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos e até lá! Clique lá